A rejeição de uma amostra ocorre quando sua qualidade, integridade ou documentação é comprometida de forma a impossibilitar a análise ou invalidar o resultado. A fase pré-analítica, coleta, identificação, transporte e manuseio, é a principal responsável por esses problemas. Problemas de identificação e documentação. Amostra não identificada ou rotulada incorretamente. O tubo ou recipiente está sem etiqueta, ou a informação na etiqueta não corresponde ao pedido. Exemplo: nome diferente, número de registro errado. Amostra de pacientes diferentes no mesmo lote. Uma solicitação para um paciente e a amostra rotulada como outro. Risco: troca de resultados e erro diagnóstico grave. Integridade da amostra: hemólise, lipemia, icterícia. Hemólise. A hemólise ocorre quando o rompimento das hemácias ou glóbulos vermelhos libera componentes intracelulares, como o potássio e certas enzimas no plasma ou soro. Quando há hemólise, o soro ou plasma fica com coloração avermelhada ou rósea, em vez de amarelo claro. A causa comum de hemólise são a coleta traumática, aspiração forçada, agulha de calibre inadequado, mistura vigorosa do tubo após a coleta, congelamento e descongelamento inadequados. A hemólise gera interferência, altera resultados de potássio, LDH, haste, fósforo e muitos outros. Lipemia. A lipemia é o excesso de gorduras, lipídios, principalmente triglicerídeos no sangue, o que confere ao soro ou plasma uma aparência leitosa ou turva. Presença excessiva de gorduras, triglicerídeos e quilomicrons no sangue, geralmente devido à não observância do jejum ou a distúrbios metabólicos. A lipemia pode interferir em métodos colorimétricos e espectrofotométricos, efeito de dispersão de luz. Icterícia. A icterícia ocorre quando o fígado não consegue processar a bilirrubina adequadamente, ou quando há uma produção excessiva, ela se acumula no sangue e causa a icterícia. Quando há icterícia, o soro ou plasma fica com coloração amarelada intensa ou esverdeada. Embora muitas vezes seja uma condição clínica a ser testada, em concentrações muito altas, pode interferir em alguns ensaios. Volume e relação anticoagulante, amostra. Volume insuficiente. Quando o tubo com anticoagulante, exemplo citrato, EDTA, não é preenchido até a marca correta. Volume excessivo. Embora menos comum em tubos a vácuo, pode diluir excessivamente o anticoagulante, levando à formação de microcoágulos. Coágulos e fibrina. Amostra total coagulada. Ocorre em tubos que exigem sangue total ou plasma com anticoagulante se a mistura não for realizada imediatamente após a coleta, ou se a coleta foi muito demorada. Por exemplo, sangue coagulado num tubo de EDTA, hemograma, é inaceitável para a maioria das análises. Microcoágulos, pequenos coágulos em amostras anticoaguladas, indicando uma mistura inadequada. Armazenamento e transporte inadequados. Temperatura. Armazenamento em temperatura errada, exemplo, amostras que exigem refrigeração ficam em temperatura ambiente. Tempo. Atraso excessivo no processamento, exemplo, amostras que devem ser separadas do soro ou plasma em até 2 horas. A rejeição é a nossa primeira e mais importante linha de defesa contra um resultado incorreto, protegendo o paciente de um diagnóstico ou tratamento inadequado.